Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui do BHB. É um prazer conversar com você, que é da indústria de alimentos. E hoje a gente tem um convidado super bacana que vai trazer tudo para a gente sobre dados, Big Data e comportamento do consumidor frente a essa mudança toda que a gente está tendo da pandemia. Renato Dolci, ele já participou com a gente de outros eventos, os presenciais do BHB. Ele já contou para a gente lá atrás, por exemplo, que comida é um dos três temas mais falados na internet, só perde de política e futebol. Também já aconselhou a gente a não ter Smart TV no quarto, vocês vão entender por que depois. E hoje ele fez um levantamento a nosso pedido de alguns dados dentro da internet sobre o consumo de alimentos no momento que a gente está vivendo. Se você não quer perder, fica aqui com a gente. Renato, tudo bem? Bem-vindo aqui ao podcast do BHB. Como é que você está? Tudo bom, Carol? Tô ótimo. Obrigado aí pelo convite. Obrigada a você, viu? Eu sei que é difícil aí o tempo na tua agenda, mas é muito legal ter você com a gente. Gente, para quem não conhece o Renato, ele é da Decode, ele é CEO da Decode, é uma empresa de Big Data que faz essa investigação dentro da internet dos dados e comportamento do consumidor. Renato, para a gente começar esse papo aqui, dá o seu pitch, faz aí o elevator pitch, o que a sua empresa faz, para a gente esclarecer para quem está ouvindo. Legal. A Decode é uma empresa que trabalha com 3 áreas. A gente desenvolve muitos trabalhos dentro de processos de dados, tá? Então, esses processos eles podem ser resumidos pela parte da tecnologia em si, que a gente chama de engenharia de dados. A companhia também desenvolve muitos trabalhos de data science, então analisar essas informações, construir modelagens, trabalhar com uma perspectiva mais analítica. E a Decode também desenvolve trabalhos de performance marketing, que basicamente significa vender de forma eficiente os seus produtos online, garantindo que você tenha custos competitivos e que você consiga gerar uma melhor oferta para o cliente. Então a companhia ela tem esses principais fatores. A companhia cresce rápido, como toda empresa de tecnologia, né? Nós temos um volume grande de trabalho. Na pandemia não mudou, a gente continua trabalhando, acho que até mais, inclusive. Aumentou, a demanda aumentou. Acho que também muito por conta das pessoas estarem curiosas e entender um pouco da cabeça do consumidor, o que mudou, o que as pessoas estão querendo entender sobre esse novo universo, que possibilidades de novos produtos são consumidos. Então, o nosso trabalho basicamente é decodificar comportamentos. Inclusive, o próprio nome da Decode vem daí, ela vem de decodificar comportamentos. Muito legal, o mais amplo que a gente precisa dessa visão, né? Quando você fala em decodificar comportamentos, você não está falando necessariamente de pesquisa ativa, né? E essa é uma das coisas que eu queria que você falasse para a gente. Qual que é a principal diferença? Eu, enquanto marca, né, uma indústria de alimentos, de bebidas, que quero entender melhor o meu consumidor. Qual que é a diferença de eu fazer uma análise de dados dentro do Big Data em relação a esse comportamento do que eu busco? Por exemplo, poder usar um exemplo aqui simples, né? Consumo de água engarrafada, por exemplo. Versus eu gerar uma pesquisa com um instituto tradicional e entender com esse meu consumidor. O que eu tenho aí de vantagens e desvantagens desses dois lados? Legal. Eu trabalho com digital há 8 anos e com pesquisa digital há 8 anos também. Acho que uma coisa importante de comentar é que esses métodos de pesquisa, eles são bastante diferentes dos métodos tradicionais porque a fonte de informação ela é bastante diferente. Acho que o primeiro grande ponto da diferença entre uma pesquisa tradicional e uma pesquisa digital é que a pesquisa digital raramente é estimulada. Você pode estimular uma pesquisa quando você trabalha no ambiente digital a partir de um painel. Então você pode fazer perguntas para o seu consumidor, você pode construir metodologias que você usa o digital como intermediação, que não é o nosso caso. A gente não usa o digital como meio para chegar naquela pessoa. A gente usa o digital como fim. Isso pressupõe que a pesquisa não é estimulada. A gente não faz perguntas para as pessoas. O que a gente faz, na realidade, é buscar dados, tá? Pegadas digitais, como eu costumo dizer, desses consumidores, através de informações que eles deixam no ambiente digital de forma ativa. Então, eles podem falar, eles podem postar, eles podem comentar uma notícia, eles podem usar uma rede social, assim como eles podem curtir um determinado tema, o que pode me mostrar uma certa propensão para o interesse naquele assunto. Assim como essas pessoas podem navegar em sites e ler sobre alguma coisa, e essa é uma informação que ela também é rastreável do ponto de vista digital.
Um aplicativo, ele pode ser rastreável do ponto de vista digital, porque ele vai mostrando o que você baixa, o que você não baixa, como você usa. E a partir de todas essas lógicas que envolvem as pegadas que o consumidor vai deixando dentro do ambiente online, a gente vai tentando montar um quebra-cabeças que possa nos indicar propensões desse consumidor, que podem ser de interesse daquilo que ele quer, daquilo que ele não quer, daquilo que ele gosta, daquilo que eventualmente ele também pode vir a gostar ou que ele ainda não sabe. Então, acho que a principal diferença é que não perguntar para o consumidor te traz coisas extremamente ricas e valiosas. E o segundo ponto é que a gente não trabalha só com uma fonte, a gente não trabalha com o próprio consumidor dizendo algo. O que a gente faz na realidade é tentar remontar um pouco dessa jornada digital para que a gente consiga, a partir daí, entender vontades e hábitos que às vezes nem o próprio consumidor deixou de forma clara que ele gostaria de indicar na internet. Nem ele sabe o que ele quer, mas ele te dá sinais, né? Exatamente. Agora, o que você está me falando é que quando a gente faz uma pergunta ativa, também muitas vezes o consumidor pode dar uma resposta politicamente correta para se sair bem na fita, porque mesmo não sendo visto através do meio digital, ele quer, o subconsciente dele, né, trabalha com o nosso cérebro não tão emocional, mas sim com o outro cérebro mais racional para responder aquela pergunta ali. Então, acho que é bacana você tratar das duas coisas. Agora, como é que você faz para separar dentro dessas pegadas digitais aí o que é real do que é fake? Porque quando a gente pensa em redes sociais, logo vem na mente que todo mundo só posta o amor, as coisas boas no Facebook, no Instagram. E a realidade mesmo, a expectativa versus realidade é outra. Vou dar um exemplo também, tentando trazer para o mundo de alimentos, né? Eu sou uma consumidora, por exemplo, assídua de margarina. Eu compro 1 quilo de margarina por mês, a minha família consome muito, mas eu não posto isso nas redes sociais. E aí, quando eu tenho aquela manteiguinha em lata, mais estilizada, que é o que vai me dar um certo status, porque comida também tem uma relação de status, aí eu vou fazer meu post, vou colocar nos stories, vou marcar as hashtags, enfim. Como é que você consegue desconectar isso? Excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa importante quando a gente pensa em digital é lembrar que o digital nasceu de um lado meio cinza, meio anônimo. A ideia de ser anônimo na internet, ela foi extremamente relevante durante muito tempo. O usuário não precisava mostrar quem ele era, né? Se a gente lembrar alguma coisa nos anos 90, a gente vai lembrar de bate-papo, chats e etc., onde não necessariamente a sua individualidade precisava ser expressada através da sua própria identidade. Isso foi mudando. Mas a integridade assim, hein, Renato? Lembra daqueles chats, esqueci até o nome, o mais famoso deles, que a gente tinha. Bate-papo da UOL. Codinomes, né? Você inventava um apelido para você ali. Oi, quer tecer. O que acontece na realidade é que a lógica do digital ela foi mudando nesse sentido e cada vez mais a expressão da individualidade, da identidade foi marcando a sua experiência digital. Obviamente o advento das redes sociais talvez seja o principal elemento para que a gente veja essa marca, mas a internet nasceu do lado anônimo e ela guardou essa característica com muita ênfase. Isso pressupõe que você pode, através de tecnologia, se esconder, você pode criar uma identidade falsa sobre você pode falar coisas falsas, você pode, inclusive, criar milhares de robôs que podem replicar comportamento e, eventualmente, enviesar a tua capacidade de fazer pesquisa. Quando a gente vai para o universo político, isso fica muito claro, né? Fica cada vez mais difícil a gente conseguir decantar o que é real, o que não é real, até onde as pessoas estão manifestando isso. Quantas vezes um usuário fala é uma coisa extremamente relevante, então é preciso tomar muito cuidado na construção metodológica de pesquisas digitais. Se eu falar 6.000 vezes a mesma coisa, eu vou ser contado 6.000 vezes e eu não sou 6.000 pessoas, eu sou um. Então, estes pontos são extremamente expressivos na hora de construir a metodologia de análise do digital. Repetição, robô, processos de identidade, aonde coleta a informação. Essa metodologia ela é super relevante. De um lado, para você conseguir garantir que você consiga ter informações que sejam minimamente fidedignas. Agora, entrando especificamente no teu ponto, obviamente o digital ele não trabalha com todas as categorias de consumo específicas, tá? Então, eu já fiz mais de 400 pesquisas sobre muitos tipos de produtos, marcas, de capa de Playboy a
política, água de coco. Então, eu já fiz pesquisa de tudo. Certa vez um cliente me procurou e pediu para eu fazer uma pesquisa sobre peça de navio. Eu falei para ele, essa não vai funcionar na internet. Bens de consumo funcionam de forma mais fácil, porque eles pressupõem que você tem uma demanda e essa demanda ela vai conseguir se transfigurar na internet de forma mais clara. As pessoas vão pesquisar sobre esse assunto. Dificilmente a gente vai notar isso quando a gente for para produtos que não tenham uma oferta muito clara, ou que sejam, por exemplo, B2B. Fica mais difícil você conseguir... Muito nichados, né? Que tem um grupo muito Exato. pequeno de pessoas que vão... Isso, dificilmente alguém pesquisaria peças de navio na internet. Né? Então, esse tipo de produto ele é muito difícil. Agora, produtos que você tem alta relevância do ponto de vista de oferta, as pessoas pesquisam. Né? Desde produtos que possam ser mais básicos, então, por exemplo, sabonete, né? Comprar um sabonete gera aproximadamente 3 milhões de buscas por mês na internet, que é um volume bem razoável, 3 milhões de pesquisas. E parece tão básico, tão simples, tão Exato. Barato. Você não acha que a pessoa vai pesquisar sobre sabonete, mas até trazendo para o mundo dos alimentos também, né? Deve ter muita coisa aí que é pesquisada e a gente nem imagina. Exato. Por exemplo, um dos itens mais pesquisados de alimento no Brasil é óleo de cozinha. Que é uma coisa que você não imagina que as pessoas vão pesquisar. Commodity, praticamente. Commodity. Exatamente pelo fato de ser commodity, o preço acaba sendo um diferencial expressivo. E o jornalzinho que os atacados faziam, né? Então eles faziam aqueles folhetos. Isso! Eles vão mudando. Então as pessoas vão pesquisar na internet, elas comparam preço. Então, alguns produtos, eles têm uma lógica de pesquisa muito voltados para preço. Então eles são drivados pelo preço. Em compensação, outros são drivados pelo seu diferencial. Você tocou num ponto super importante, que é a questão de gourmetizar na internet, né? E tentar sempre mostrar um lado mais legal, mais bonito, melhor e etc. De fato, quando a gente olha para muitos comportamentos de rede, a gente vai perceber isso, principalmente as redes que eu expresso a minha individualidade. Então, no meu Instagram, é óbvio que eu vou querer sempre mostrar coisas boas, maravilhosas, e eu quero ser o melhor. Em compensação, exatamente por conta de você conseguir usar esse quebra-cabeças das pegadas digitais para reconstituir um usuário, quando você vai para o Google, você não pensa a mesma coisa. Então, quando você pesquisa no Google, não necessariamente você está querendo ser bonzinho, legal, simpático. É o que você falou, né? A mesma pessoa que está pesquisando o preço do óleo de cozinha está postando óleo de coco, né? Exatamente. Só aquele pedacinho que ela comprou ali para se mostrar mais saudável para os amigos, enfim. Exatamente. Acho que um exemplo super legal nesse sentido, e é por isso que eu gosto da riqueza da metodologia digital, porque ela vai olhar não só para aquilo que o usuário fala, mas também para aquilo que ele não necessariamente sabe que tem alguém olhando, que é principalmente o Google. Né? Então, acho que um exemplo super interessante é quando a gente olha para a dieta. Majoritariamente, os usuários falam de dietas saudáveis, produtos maravilhosos, quando eles estão com a sua individualidade expressada na internet. Mas quando eles pesquisam dietas milagrosas para perder peso da forma mais rápida possível, independente de como ele vai se alimentar. Então essa é uma diferença muito clara já, tá? E é aí que a gente vai pegando um pouco desse elemento. Tem um livro que eu gosto muito, de um jornalista de dados que acabou indo trabalhar no Google depois que ele escreveu esse livro, inclusive. Ele se chama Seth Stephen Davidovitz. Ele escreveu um livro chamado Everybody Lies, né? Usando aquela máxima da série do Dr. House. O Everybody Lies é a expressão do que a gente pode pensar no digital. Everybody Lies significa o seguinte, quando eu falo deliberadamente, quando eu sou estimulado a falar alguma coisa, eu construo aquilo que eu quero. Quando você vai para um ambiente, e aí o trabalho do livro inteiro é feito no Google, quando você vai para um ambiente em que você não tem a sua individualidade expressada de forma clara, porque você não sabe que tem alguém olhando você pesquisar no Google, aí sim você vai falar a verdade. Porque se você não falar a verdade para o Google, você não acha o seu resultado de pesquisa. Então, você é obrigado a falar o que você quer. E é aí que a gente vai encontrando coisas cada vez mais legais. Pensando nisso que você está falando, acho que vocês trabalham tudo com inteligência artificial, obviamente, para conseguir analisar todos esses dados, né? Vocês trouxeram um dado que nem tem a ver com esse mundo de alimentos, mas que eu achei espantoso mesmo, e eu queria entender o processo de chegar até ele, para a gente fazer o paralelo depois para o universo da alimentação. Vocês falaram que a agressão a mulheres aumentou em cerca de 400% nesse momento de pandemia. É um dado assim, horrorizante, né? Agora, como é que vocês encontraram isso? Porque certamente ninguém fica postando nas redes sociais que bateu na mulher em casa.
fica buscando formas de bater? Como é que é? Na verdade, a graça de trabalhar com metodologias digitais é exatamente que a gente tem liberdade para ter o dado a hora que a gente quer. Então, como você já tem um depósito infinito de informação, cabe mais a você pensar em metodologias que podem ser diferentes, que você vai ter algum dado que você consiga analisar. Então, a gente recebeu esse desafio do Banco Mundial junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública para tentar verificar, em momentos de confinamento, como se dariam os casos de agressão. Sabe-se que os casos de agressão aumentaram 50%, mas fica muito difícil você conseguir verificar se esse aumento é de fato de 50%, mais ou menos. Primeiro, porque 50% oficialmente na delegacia. Exatamente. O dado oficial da delegacia é 50%. Qual o problema? De um lado, fica muito difícil você conseguir fazer essa validação, acho que principalmente porque o agressor está em casa, então você não vai conseguir se comunicar, você não vai conseguir sair, você não vai conseguir ligar para um 80, por exemplo, para a delegacia da mulher. Então vai ficar muito difícil que essa mulher que sofra violência, que é vítima de violência, expresse que ela está sendo vítima de violência. E não necessariamente ela também vai fazer isso na internet. Ela não vai falar que está sofrendo violência, assim como ela também não vai buscar essa informação no Google, por exemplo. Só que a gente pensou o seguinte, uma das coisas que também veio junto com a pandemia, com o confinamento, é o fato de que agora muita gente está em casa. Então você tem o seu vizinho na sua casa. E o seu vizinho pode indicar que ele está ouvindo briga. E ele pode indicar elementos que podem nos mostrar potenciais agressões. Então, na verdade, a metodologia da pesquisa não foi olhar para os casos de agressão per se, mas foi olhar para relatos de vizinhos indicando casos de violência. E como a gente tem esse dado muito fracionado, seja por região, seja por horário, o que a gente fez foi exatamente entender pela perspectiva dos bairros, cidades, horários, em quando isso acontecia. E aí a correlação entre horário, bairros e principalmente tipos de gritos que as pessoas relatavam bate muito com as informações que nós temos nas estatísticas oficiais. Então a gente usou um método totalmente diferente que chegou à proximidade de resultados de estatística oficial. Então, o digital ele te dá mais possibilidade de pensar em liberdade metodológica, contanto que você siga critérios básicos. Então, a garantir que a amostra tenha elementos estatisticamente válidos são extremamente importantes para você conseguir fazer os métodos. Mas a liberdade é o que te dá essa... E o fato de você conseguir ter dado o tempo todo, né? Isso cabe à criatividade. Nesse caso, Renato, vocês pegaram, acho que o período da pandemia, só relatos de pessoas, então o principal foram as redes sociais. O principal foram as redes sociais. Principalmente o Twitter, foi o local onde as pessoas mais expressaram esse tipo de violência. Impressionante, né? E como também, por um lado, terrível por conta do dado, mas como é riquíssimo você conseguir fazer essa correlação, porque não é uma relação direta, né? Exato. De fato, pode explorar isso talvez em outras, para dados bons também, né? Possivelmente claro. A gente está vivendo alguns momentos aí de vizinhanças cooperativas, colaborativas. Existe muito dentro dessa coisa do universo da alimentação, as pessoas estimulando você comprar a comida do seu vizinho, se você não pode, o bolo do lugar próximo, da agricultura local e familiar, que já era forte antes dentro dessas tendências que você diminui footprint e tudo mais. Agora você trabalhar esse empreendedorismo mais regional tem ganhado mais força ainda, né? Talvez a gente possa avaliar sobre isso mais para frente. Agora me conta, dentro desse universo do comportamento de alimentos, vocês trouxeram dados super interessantes aí também que vocês levantaram e que a gente, por um lado, já sabia de algumas coisas, porque as tendências e o comportamento vai apontando algumas pesquisas que já saíram em relação a isso. Outras, pelo fato de ter justamente essa essência que você colocou no começo, de não serem perguntados, mas sim decodificados, a gente se surpreende. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse estudo que vocês fizeram. Uma das coisas mais interessantes que eu vi é a diferença que, lógico, o número de busca por receitas cresceu muito, porque era de se esperar, tá todo mundo precisando cozinhar em casa, não é nenhuma alternativa a mais, mas como cresceu desproporcionalmente a busca por receitas de alimentos saudáveis versus alimentos indulgentes. O que vocês acham que está ganhando, gente? Conta, Renato.
Vamos lá, legal. Esses dados fazem parte de um material que a gente vai lançar na semana que vem, tentando entender a perspectiva da pandemia pela lógica da internet, mas principalmente por produtos. Eu acho que muitos estudos eles trataram questões setoriais. Então, como o setor respondeu? A gente está tentando entender pontos específicos para tangibilizar melhor como o brasileiro, o usuário digital, ele consome no momento da crise. Para dar alguns exemplos, antes de entrar em alimentos, eu acho que algumas coisas podem ficar mais claras até quando a gente pensa de forma direta na pandemia. Então, um dos exemplos que eu gosto de dar é que explodiu o número de pesquisas sobre produtos de limpeza. Explodiu, as pessoas estão obcecadas comprando produtos de limpeza. E eu não estou nem falando aí dos álcools da vida. Falo especificamente de produtos que matam mais, produtos que tenham mais aderência a antibactérias. Inclusive, eu acho que esse é um dos elementos que deve persistir após a pandemia, a busca por alguma coisa nessa lógica, né? Produtos que sejam mais power. Aí entrando um pouco na perspectiva da alimentação, receitas de imunidade, que é uma coisa que cresceu também abruptamente. Então, algumas coisas vêm nos chamando a atenção. Alguns exemplos, tá? Setor de games explodiu na pandemia. Explodiu. As pessoas loucas atrás de videogame. Quebra-cabeça. É só olhar aqui para o lado, para os quartos, que eu já sei disso. Tenho 2 meninos em casa. Dá para entender. Então você sabe. Outra característica, brinquedos explodiram na pandemia. As pessoas comprando brinquedo. Pesquisa por quebra-cabeça explodiu. Tapete de yoga explodiu. Aplicativo de esportes. Então, a gente está monitorando hábitos online para tentar verificar o que as pessoas estão mudando ou não. E, obviamente, alimento é um deles. Eu vou dividir em 4 blocos para falar sobre alimentos que eu acho que nos facilita um pouco a ideia. Primeiro, quando a gente vai para um Instagram da vida, a gente vê uma diferença muito grande entre o que, de novo, as pessoas falam e outra é quando elas pesquisam. Então, as pesquisas por produtos como pizza, hambúrguer, bolo, doce, explodiram também na pandemia, tá? Explodiram. Principalmente pizza. Pizza é, de longe, da categoria de alimentos, o produto que a gente mais viu crescer. Lembrando que o Brasil já tem pedidos gigantescos de pizza, São Paulo lidera, se não me engano, é a segunda cidade com o maior número de pizzarias no mundo, a primeira cidade com o maior número de pizzas feitas por dia no mundo. Então, é impressionante perceber isso. Assim, pizza cresceu 200% em volume de pesquisa após pandemia. Comprar pizza, não fazer pizza em casa. Comprar pizza, não fazer pizza em casa. Aí entra uma outra característica super interessante, né? As pessoas estão descobrindo a cozinha. E algumas pessoas que nunca foram para a cozinha também estão começando a descobrir a cozinha. E aí eu falo especificamente sobre o tal do gourmet, né? O gourmet, como categoria, também cresceu muito. Cresceu 830% o volume de pesquisas de pessoas buscando almoço gourmet. E aí eu cito exatamente... 830%. Em compensação, se você trocar a palavra de almoço gourmet por almoço diferente, a gente cai de 830% para 54%. Como o conceito, a categoria de gourmet, ela ficou forte dentro desse imaginário do brasileiro. Obviamente, isso já vem se construindo há um certo tempo. A gente fez uma pesquisa sobre alimentação junto com o pessoal da Fiesp, na Brasil Food Trends, e a gente já tinha percebido como o gourmet cresceu. Acho que também muito por conta de MasterChef, programas de culinária, como eles também começaram a povoar mais a televisão. Mas um outro ponto importante que leva uma categoria adjacente ao gourmet é eletrodoméstico. A pesquisa por eletrodomésticos está bombando no Brasil. De um lado, porque as pessoas começaram a descobrir que alguma coisa estava quebrada em casa e elas têm que arrumar, ou que elas têm que comprar alguma coisa que elas não têm, como, por exemplo, o mixer, que é uma coisa que as pessoas estão buscando abruptamente. Então, ao mesmo tempo que você pega a categoria de alimento, outras categorias atreladas aos alimentos também continuam crescendo. Utensílios de cozinha explodindo. O natural, como chás e receitas de imunidade, explodindo muito também. O alimento passa pela ideia de saúde hoje na pandemia, a partir dos olhos do digital. Não é só remédio, não é só healthcare. É também uma questão de buscar alguma coisa que faça com que eu me alimente melhor e aumente minha imunidade. É interessante perceber que, ao mesmo tempo, e essa é a graça, acho que as contradições do digitais são ótimas nesse sentido,
muita gente buscando chá de imunidade ou receitas para aumentar a imunidade, muita gente buscando bebidas. Bebidas alcoólicas explodiram como pesquisa. Delivery de vinho, por exemplo, cresceu 1.300%. Nossa. Exato. Então, assim, isso nos chama atenção porque a gente vai percebendo vários... Apesar do consumo, acho que do consumo de álcool como um todo, eu vi em algum lugar o dado que caiu, porque você também não tem tantas festas, né? Você não tem aquela... As pessoas bebem quando estão juntas, mais do que quando estão sozinhas. Exato. A gente vê alguns tipos de bebida crescendo, como é o caso do vinho. O vinho cresceu muito, a cerveja diminuiu, o uísque cresceu bastante. Agora, uma coisa que nos chama... Uma coisa que nos chama atenção, que é super legal, é que a gente percebe que ao mesmo tempo que a gente tem esse crescimento de bebidas, a gente também vê um crescimento muito forte de saudável. Então, suco-imunidade crescendo, alimentos para ajudar na imunidade também, café da manhã saudável, uma coisa que as pessoas passaram a buscar muito, porque agora tem que tomar café em casa. Vitamina de abacate cresceu 30%, por exemplo. Então, a gente vai notando algumas características legais. E, obviamente, eu não preciso nem dizer do aumento do delivery, porque ele virou um espaço também de intermediação entre eu e as minhas compras, né? Então, o delivery cresceu muito nessa ênfase. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê que alguns alimentos cresceram, a gente vê que outros diminuíram também. Então, principalmente cozinhas regionais, a gente percebe uma diminuição muito característica. É uma coisa muito do restaurante, do espaço da rua. Então, a gente vê, por exemplo, delivery mexicano, que é um dos exemplos que mais nos saltou aos olhos. Diminuiu 75% o volume de buscas por restaurantes mexicanos, seja por delivery, seja por restaurante, no momento da pandemia. Japonês, italiano, churrascaria, comida indiana, comida chinesa, todos eles em baixa. As cozinhas regionais perderam. E isso vocês acreditam que é porque essa culinária regional, as pessoas tendem a ter mais uma questão de experiência com o local do que simplesmente o consumo daquele alimento? Exato. E aí vem um ponto muito interessante, porque o delivery de experiência, que eu receber na minha casa uma caixa, eu receber na minha casa um vinho que vem junto com um livro, isso vem crescendo muito. Mas a culinária regional, ela tem a experiência sensitiva do ambiente, de comer na hora. Então, isso mudou. Isso a gente percebe que há uma diferença muito grande. Quando a gente vê pizza, eu comentei que o alimento pizza cresceu abruptamente, a busca por pizzaria cresceu muito mais. A busca por pizzaria cresceu 716%. Hortifruti, 653%. Porque, como você comentou sobre a margarina, dificilmente você pensa no hortifruti e fala, não, vou comprar tomate pela internet. Você quer ver, você quer tocar no produto, você quer ver se ele tá bom. Agora não tem essa opção. Padaria sofreu o mesmo problema. Padaria veio numa lógica de ter que fechar e, ao mesmo tempo, o delivery de padaria cresceu de novo. E algumas padarias já estão começando a se adaptar com a ideia do delivery last mile, como a gente costuma dizer, né? Que é esse delivery que vai da loja para o consumidor. Você tem todo um processo de logística anterior à loja e esse processo posterior, as empresas estão tendo que se reinventar. Algumas padarias fizeram almoço de Páscoa, delivery, por exemplo, para tentar aproveitar um pouco desse momento do ponto de vista de comércio. Agora, o que a gente vem notando é que as marcas, principalmente os ambientes mais atrelados a essa comida direta do consumidor que você encontra no delivery, eles estão respondendo claramente aos efeitos de pandemia. Talvez o que venha a ficar, na minha opinião, e aí vem um ponto interessante de todo esse contexto, é que as pessoas estão descobrindo novos hábitos na cozinha, e isso é uma coisa muito legal, né? Provavelmente teremos cozinheiros novos que tomaram o hábito e devem se apaixonar por alimentos a partir daí, então muitos gourmets vieram para ficar, na minha opinião. Isso movimenta o setor em certo sentido e também ajuda a uma ideia de trazer mais conceitos de alimentação e não necessariamente da comida. E aí eu acho interessante, eu uso esses dois termos de forma diferente, porque quando o usuário da internet ele fala de alimentação, ele pensa majoritariamente em dieta, ele pensa majoritariamente no saudável. Quando ele fala de comida, ele está falando de coisa boa. Essa diferenciação é muito clara. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal e traz até insight para a gente em comunicação das marcas, dos alimentos, como que você deve tratar. Às vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa e para o consumidor não é. A comida, ela tem uma sonoridade muito mais prazerosa. É isso mesmo. A comida te traz a ideia de prazer, o alimento te traz a ideia de dieta. Então, eles são bem diferentes nesse sentido.
Quando você vê, por exemplo, a discussão de alimento, quando as pessoas falam de alimento, elas vão buscar majoritariamente a palavra saudável do lado de alimento. Quando elas procuram a palavra comida, elas citam ou falam de gostosa depois da palavra. Então, o alimento raramente é gostoso, a comida quase sempre é gostosa. Então, tem uma diferença bem expressiva aí nesse sentido. Muito legal saber disso. E a gente tem um terceiro elemento aí, que é o produto, né? É o produto. O que o produto é? É uma comida ou é um alimento? A gente precisa também interpretar isso para o teu consumidor aí, você que é de uma marca, como é que ele encara mais o teu produto? Deveria ser mais como comida do que como alimento, né? Porque o alimento, ele traz esse peso também do que você falou do saudável, que por vezes é bom se a marca tem esse posicionamento, ser encarada como saudável, busca isso. Você falou até da imunidade. A imunidade, eu acho que vai ficar mais democratizada, né, depois dessa pandemia. Então, a gente tem uma oportunidade de crescimento nesse mercado aí, pensando em inovação também, muito legal. Mas é interessante como esse tipo de pesquisa traz para a gente muitos insights. Tá bom, vou te fazer uma pergunta final aqui desse papo, o que você acha? Você trouxe, por exemplo, mix, né, eletrodomésticos, liquidificador, enfim, sendo buscados muito mais agora, porque as pessoas estão descobrindo a cozinha, descobriram que pode ter algum auxílio aí com esses equipamentos, talvez aspirador de pó também esteja lá crescendo, né? Eu mesmo quero um aqui diferente na minha casa, mais eficiente, porque haja, né, para você limpar tudo todo dia. Mas nessa coisa da cozinha, se eu sou uma marca, por exemplo, de iogurtes, eu falo, pô, mix está crescendo, olha que legal, uma oportunidade para eu fazer, de repente, uma parceria com uma indústria de eletrodomésticos, criar um receituário de receitas com iogurte fáceis, que eu faço em 3 passos, e boto uma grana nisso, um peso de inovação, de investimento, não inovação, né? Inovação na comunicação. Ou então desenvolvo mesmo um produto que vai ter uma emulsão mais forte, se feito no mix, já investindo em inovação. Você acha que é um momento para as empresas fazerem isso para trazer velocidade para a inovação? Ou a gente pode, vou investir nesses dados agora dessa mudança de comportamento, mas daqui 2 meses isso pode mudar, vai acabar, vai parar de vender mix de novo e o meu produto vai para o buraco. Tentei usar um exemplo aqui, mas só para entender para a gente como é que eu peso esses dados atualmente, desse momento, que é um parênteses na nossa história que a gente está vivendo, para pensar em inovação ou não. Legal. Acho que uma das coisas que a gente vem se enfrentando bastante, a olhar para a pesquisa principalmente, é entender os impactos diretos do ponto de vista de produtos e principalmente quais critérios subjetivos vão marcar a cabeça dos usuários e dos consumidores pós-coronavírus. Como eu comentei, para mim o ponto da cozinha gourmet é um deles que deve ficar para muitas pessoas que descobriram o amor pela cozinha. E sempre que eu penso em produção de conteúdo para digital, ou como os usuários pesquisam, existe um irmão gêmeo do digital, que é o conteúdo. O conteúdo é irmão gêmeo da internet e o bom conteúdo, ele continua sendo o principal vetor de interesse das pessoas. Então, acho que um ponto importante é que, com certeza, algumas coisas são extremamente pontuais. Nós notamos algumas características como streaming, né? O setor de streaming crescendo alucinadamente. O Netflix ganhou 16 milhões de assinantes mês passado. A gente percebe que isso são efeitos muito diretos e claros de coronavírus e pandemia. Mas algumas coisas devem ficar, tá? Então, algumas delas que vêm chamando a atenção, para mim, e aí eu já comentei algumas delas, acho que delivery de experiência é uma coisa que deve ficar, cozinha gourmet é uma coisa que deve ficar, alguns produtos e consumos de limpeza devem ficar, a lógica de flexibilização do trabalho deve ficar, as pessoas descobriram que home office funciona, então o que vai se criar de tecnologia e produto para home office é uma coisa impressionante daqui para frente. As próprias empresas que trabalham hoje já com tecnologias de home office já estão começando a melhorar os seus processos, então se você pega Zoom, Webex, etc., você já começa a perceber mudanças dentro dessas plataformas. O Zoom, ele criou o Raise Hand, né? Então hoje você pode levantar a mão na reunião, né? Que é uma coisa já, uma inovação que não existia na plataforma por conta desse excesso abrupto de usuários, né? Só para dar um exemplo, o Zoom, ele saiu de 10 milhões para 200 milhões de usuários em um mês. Então, assim, a plataforma cresceu. Com uma série
uma série de Questões de problemas, privacidade. né? De privacidade que vazaram, enfim, isso não impediu que eles crescessem e fossem valorizados também, o preço de mercado deles explodiu. Exatamente. Então, eu acho que uma das características, e de novo, acho que do ponto de vista de produto, é muito difícil a gente dizer o que fica, mas eu acho que talvez do ponto de vista de hábitos a gente consegue arriscar alguns chutes. O hábito de cozinhar o seu próprio alimento, o hábito de tentar inventar na cozinha, não necessariamente eu vou comprar um mixer novo, mas eu vou buscar alguma outra coisa dentro desse contexto. Isso coloca as marcas num papel de maior poder em relação à construção do contexto do seu conteúdo, e não só do contexto do seu produto. Para mim, essa é a principal lição que eu vejo quando eu olho a mudança de hábito do consumidor. Eu não necessariamente vou falar mais sobre o mixer ou vou falar sobre o iogurte, mas eu vou entender os dois critérios que cercam eles e o que está em volta de todo esse ambiente que vai fazer essas pessoas construírem alguma relação de experiência com o contexto do seu produto. Então, acho que o teu exemplo é muito legal. Se eu sou uma marca de iogurte, com certeza eu vou ter que pensar em aplicações diferentes do meu produto. Ele por si só, ele sozinho, ele já não é mais vendável. As pessoas elas estão buscando essas experiências, elas estão buscando diferenciação. E essa lógica ela é extremamente importante para o consumidor, porque o que ele quer buscar é a diferença. E essa diferença está em você se obrigar a pensar o conteúdo da tua marca de forma diferente. Você precisa pensar como consumidor. Então, se eu tenho um iogurte, que outras milhares de aplicações e possibilidades eu posso trabalhar com esse produto? E não só o meu iogurte em si, ou dizer qual é o diferencial de mercado que ele tem. Isso já não atrai mais as pessoas. E para mim, a grande lição da pandemia vem por aí. Ninguém foi atrás, quando as pessoas pensam no conceito gourmet, ninguém está indo atrás do gourmet como gourmet, mas do gourmet como experiência. O gourmet como trazer alguma coisa diferente, construir um jantar, fazer um prato. Isso é muito atrelado a todo o contexto de consumo do gourmet. E como uma marca pode se apropriar disso e ser parceira desse consumidor quando ele está buscando isso. Não simplesmente, como você falou, ficar falando que o seu produto é gourmet. Não, mas dar ferramentas, né? Dar o caminho para ele fazer a refeição gourmet dele lá, a maior prazerosa possível. E do mesmo jeito, eu vejo essa oportunidade muito forte dentro de saúde, por conta não só dessa questão do vírus da imunidade, mas, gente, essa é uma pandemia. Acho que as pessoas vão ficar receosas por muito tempo. A gente não sabe como vai ser, por exemplo, o mercado de eventos. Mesmo depois que tudo se afrouxar, se as pessoas vão querer ir para dentro de eventos com muita gente, as pessoas vão estar com medo. E essa preocupação com a saúde, com a imunidade, ela vai permanecer por mais tempo. Como que sua marca de alimentos consegue ser essa parceira, esse coaching da nutrição para ela, né? Dá o contexto para o consumidor, né? Ele quer um contexto em relação ao produto. Agregar valor ao seu produto nessa prestação de serviços. Né? Exato. É ser parceiro do teu cliente e pensar como ele antes de tudo. O consumidor, eu sempre falo que o consumidor é polivalente e multifacetado. Uma coisa que as marcas esquecem o tempo todo, né? Quando você é uma marca de computador, você pensa que as pessoas, você o dia inteiro fica pensando como vender computador para alguém, mas você esquece que essa pessoa compra computador e outras 300 coisas. E eu acho que aí não é um consumidor, ela é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele é um shopper. E o shopper, ele compra de tudo. Eu não compro só coisas atreladas à tecnologia, porque eu trabalho com dados. Eu compro qualquer outra coisa, eu compro camiseta. Então, assim, nós precisamos pensar o consumidor por ele mesmo. E ele mesmo pressupõe ser multifacetado e polivalente. Ele pensa em coisas diferentes. Como que eu posso entrar no contexto e na vida do meu consumidor a partir de entender de fato quem é esse cara? E não necessariamente de como eu vou vender o meu produto para ele. Porque isso torna cria uma narrativa pobre. E essa narrativa pobre, que não é contextualizada, ela não tem conteúdo e ela não é atrativa. O que vende é o conteúdo. As pessoas querem conteúdo, elas não querem mais consumir produto. O produto saiu de moda. E eu acho que na pandemia, quando eu olho para isso, eu vejo isso de forma muito clara. As pessoas não estão buscando produtos, elas estão buscando contextos e experiências de produtos, que é uma coisa bem diferente. Isso para mim é uma coisa que vem para ficar com toda certeza. Obrigada, foi um mega prazer falar com você, ouvir toda a sua experiência em relação a esses dados do consumidor. E você, nosso ouvinte aqui do podcast, se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou assistindo a gente no YouTube, nas redes sociais,
Deixa o seu comentário aí, o que você achou dessa nossa conversa. Se você tem alguma dúvida, a gente também pode te conectar com o Renato e também a gente pode te ajudar a transformar a tua marca aí em um parceiro do consumidor. Você não sabe como fazer tudo isso que a gente falou aqui? Conversa com a gente que a gente te ajuda nessa jornada. Um beijo, obrigada. Até a próxima, Renato. Valeu, viu? Obrigado, Carol. Beijo, obrigada.